Então tá joia. Então bora lá. Perfeito. Então, boa noite oficialmente. Então, eu sou a Laura, eu sou em escolas, para que os professores possam ensinar os alunos a lidar com suas emoções. Então, é um projeto que eu acho maravilhoso, já virou usual, eu já acostumei, né, naturaliza isso, acaba com o tempo de experiência, mas sempre que eu converso com os alunos e vejo crianças, jovens, falando sobre autoconhecimento, autoestima, eu me sinto feliz, porque eu penso que se eu soubesse disso naquela idade, talvez teria evitado muitas coisas, né, que a gente vive ao longo da vida. E aí, o que acontece? Desde os 12 anos de idade, eu trabalho em projeto social. E dando aula para criança, que tinha uma sopa, uma instituição religiosa, tinha uma sopa de fim de semana, eu dava aula. E eu sempre aprendi coisas para levar para eles. Então, eles gostavam de hip hop. Fui aprender a dançar hip hop para ensinar alguma coisa para eles. Eles gostavam de teatro. Fui fazer o curso de teatro, na época era o Quartel Legal, lá de Taquaritinga, minha família é de Taquaritinga, é uma cidade perto de Ribeirão, 80 quilômetros mais ou menos, e fui aprender para ensinar, para compartilhar. Então, minha busca sempre foi para fazer junto. Todo conhecimento que eu busquei foi para dividir, para compartilhar. É muito raro eu querer me especializar imensamente em uma área, né? Mas eu quero saber um pouco de tudo. E nisso eu encontrei as danças circulares, que eu amei, eu me apaixonei, fui fazer também alguns cursos de formação. Hoje eu tenho uma formação em cirandinha, que é dança circular para criança, e gosto muito de música, de dança. Nesse caminho encontrei a Gabi também, a gente já fez workshop juntas de dança circular e dança movimento terapia, lá em Bauru, né, que foi onde eu estudei. Mas nesse caminho, eu sou filha de professora, ela sempre dizia, cuidado com a área da educação, né? Você não vai ser feliz, porque é muito problema, é muito trabalho. E nisso a gente vai criando alguns conceitos. E até o meu segundo ano do ensino médio, eu queria fazer engenharia. Eu não sei nem se a Gabi sabe dessa história. Eu queria fazer engenharia porque eu era muito boa em exatas. Eu gostava de matemática, eu ia para a Olimpíada de Matemática, eu não sabia muito bem sobre humanas, história, geografia, não tinha uma veia política muito forte, nada. E estava numa bolha. Ao mesmo tempo, eu tinha meu trabalho social e eu, por outro lado, o que eu via como possibilidades na minha vida era esse lado da engenharia de alimentos. Até que eu conheci a Unicamp. E aí eu fui para um lado para o outro e eu falei, gente, é máquina, eu não quero trabalhar com máquina. E uma amiga minha queria fazer artes cênicas. Aí eu fui conhecer a parte de artes cênicas, fiquei encantada. Conheci a parte de educação física, fiquei encantada. Eu falei, eu preciso de movimento, eu preciso de gente na minha vida. E eu tinha uma tia que era psicóloga. E onde ela conversou comigo, por que não psicologia? E eu tinha vários porquês não, né? Vários porquês ali. E para psicologia eu não tinha muitos não, porque a psicologia me permitia atuar em várias áreas. Na psicologia do esporte, se eu quisesse, trabalhando na psicologia hospitalar, na psicologia social, eu tinha muitas outras escolhas. E como uma boa e decisa que sou, continuei fazendo escolhas para ampliar as minhas escolhas. E fui para Bauru. E nisso, gostei muito da psicologia clínica, não era a minha primeira opção, trabalhar com psicologia clínica. No fim das contas, eu acabei vindo para Ribeirão depois que eu me formei, vim para o HC, trabalhei um ano no hospital. Depois do hospital, encontrei pessoas que me levaram a conhecer novas pessoas e entrei numa empresa de educação socioemocional. Eu só sabia que falava com professores e que viajava, que para mim já era maravilhoso. A minha primeira viagem foi para Porto Velho, para Rondônia. E eu fiquei encantada, né? Foi uma aventura. E nisso, eu comecei a viajar para alguns lugares do Brasil meio inusitados e trabalhar com professores de escolas públicas e ouvir histórias. Sempre gostei muito de ouvir histórias. E botava todo mundo para dançar, para dar mão, para olhar no olho, para se abraçar, para compartilhar. E eu comecei a ficar curiosa, porque eram lugares muito diferentes. Eram pessoas muito diferentes, mas os problemas eram muito parecidos. Mudava o contexto, o cenário, mas a educação tinha uns problemas que me chamavam, que traziam aquele ímpeto. Eu falei, eu vou voltar para a faculdade, preciso estudar sobre isso. E fui fazer meu mestrado, em Bauru também. E nisso, em Bauru, eu tinha bastante tempo, eu era bolsista de mestrado, trabalhava no meu projeto, e fui fazendo outros cursos. Fiz curso de canto, dei aula de dança circular, de ciranda em uma escola, tinha os meus grupos de dança circular que a gente se encontrava com frequência e iniciei a clínica. E outro mundo se abriu.
E comecei a relaxar um pouco mais, sair um pouco daquela necessidade de se enquadrar no formato, tanto da academia quanto de uma empresa, e conseguir respirar e me entender, e me enxergar, conectar com uma vida mais saudável para mim, de mais qualidade, e é um caminho sem volta, né? A gente se sente muito se traindo quando a gente descobre um caminho de qualidade de vida e volta para outro rumo. E nisso, aconteceram coisas em Bauru que eu sentia muita necessidade de mudar. Senti necessidade de sair da clínica, de voltar a trabalhar junto, que a clínica acaba sendo solitário. É você e o seu cliente. E você talvez não tenha uma rede de apoio, né? Um grupo de ajuda para estar lá junto. E eu queria trabalhar junto. E surgiu a possibilidade de ir para a Escola da Inteligência, que é a empresa que eu trabalho hoje. E eu fui morar em Brasília, atendendo também a Escola da Inteligência. Atendi o Centro-Oeste, viajei mais um pouco, hoje eu conheço 18 estados do Brasil, a maior parte a trabalho, a maior parte, 90%, basicamente, e conheci muitos professores, muitos alunos, muitas histórias. Então, a educação socioemocional, ela chegou na minha vida meio de paraquedas, mas, de alguma forma, desde do início no projeto social, já me chamava atenção para ver quem eram aquelas pessoas, o que elas sentiam, o que faz sentido para elas, o que é felicidade para elas. Então, o meu viés da educação socioemocional, que traz o conceito da inteligência socioemocional, ele é mais comportamental, é pensando o que eu faço com a minha emoção, mais do que fechou. Porque eu estudei análise do comportamento na faculdade, estudei análise comportamental da cultura, entendendo a escola como uma cultura, né? E aí tem a sua própria cultura, tem o seu ritmo de funcionamento, a forma como a escola roda é muito única, muito particular. E agora na pandemia a gente está tendo a chance de ressignificar muita coisa, inclusive no modelo escolar, que a gente já existia daquele mesmo formato há muitos anos. Então, algumas pessoas preferem estudar a educação socioemocional, a inteligência emocional, pela neurociência, entendendo o que acontece no seu cérebro. Outras pessoas preferem estudar pensando na sua linguagem corporal, movimento, e acho maravilhoso. Eu acho que são áreas complementares. E aí, pois é, não é? Tanto que eu estou com Gabriela Borges, assim, de parceria de coração de vida, né? Maravilhosa. E eu sou muito curiosa, eu sempre gosto de ir buscando e aprendendo e me abri muito. Eu aprendi a me abrir. Na faculdade a gente tem aquele rancinho, eu preciso escolher uma abordagem e ficar nela. Agora não, agora eu já consigo fazer o meu jeito, Laura, de trabalhar e eu me orgulho disso. Eu não sinto que eu preciso ser fiel e seguir todas as regras da minha abordagem. Eu posso me apropriar dos conceitos da técnica, da ciência e posso ir muito além. E eu fico muito feliz com isso. E estou sempre aprendendo, sempre ampliando. Então, este é meu momento. Estou em Ribeirão Preto, voltei de Brasília, voltei para Ribeirão. Trabalho com educação socioemocional, sou psicóloga clínica e eu falo de emoção todos os dias. Então, a gente vai trabalhar juntos, né? Muito, muito bom. E é muito bom a gente ter alcance. Eu queria trabalhar com algo que pudesse alcançar muita gente. E trabalhando com professor, a gente alcança muita gente, absurdamente. Porque o professor não trabalha só com 30 alunos, ele trabalha com alunos e com as famílias. E 30 alunos por ano. Então, o professor conhece muita gente. E o professor também tem as suas necessidades. E se a gente olhar para a nossa vida, tudo é processo educacional. Tudo é processo educativo. Então, a gente está aprendendo coisas novas. Eu estou num trabalho novo, eu estou aprendendo. Alguém está me ensinando, alguém está sendo meu professor. Eu estou aprendendo a cuidar de um cachorro que eu adotei esse fim de semana. E eu tenho professores que estão me ajudando, pessoas que já têm experiência, estão me ensinando o que eu devo fazer. E eu estou ensinando ele, de alguma forma, a sentar, deitar, rolar, a respeitar, a esperar o tempo dele. Então, a gente vai sempre envolvendo os processos educacionais da nossa vida. Então, vai ter hora que eu vou falar educação emocional, vai ter hora que eu vou falar inteligência emocional, porque a gente vai pensar justamente nesse processo mútuo. E aí, por que eu pensei, né, na razão e a emoção de mãos dadas? Porque tem pessoas que falam assim, eu sou pura emoção. Outras falam, eu sou pura razão. E a razão sem a emoção e a emoção sem a razão, elas são mancas. É difícil a gente ter uma só. A partir do momento que eu penso sobre a minha emoção, eu faço a metacognição, eu penso sobre o pensar, eu penso sobre o sentir, eu estou trazendo a razão junto. Eu estou trazendo o pensamento e estou podendo usar a minha inteligência. Eu ativo a minha capacidade de escolha.
O que eu posso fazer? E qual vai ser a consequência disso? Isso é usar a inteligência, isso é racionalizar. O problema é quando a gente tende a ir para os extremos. Então, ou eu sou extremamente racional e o que eu quero não importa, ou o que eu sinto faz todo sentido e eu vou pular do prédio e vou salvar a mocinha igual o arquétipo do herói e não vou pensar nos riscos que eu tenho. Então, eu brinco que a gente precisa ser meio guerreiro e meio herói, né? Para ter a consciência dos riscos, para ir na espreita e depois a gente vai pensando em o que fazer e o que sentir, certo? Muito bem, então fechei a minha história, contei, já foi metade do encontro, e eu gostaria muito de ouvir um pouquinho da história de vocês. Quem são vocês, o que vocês gostam, o que vocês estão sentindo. E vai ser uma honra escutá-los. Muito bem. Pode falar, eu ia falar um de cada vez, né, gente? Não brigue. Pode falar, Jasmine. Eu vou falar também. Vocês acham que não, eu vou. Pode falar. Quem que levantou a mão? Pode ir primeiro, não tem problema não. Tá tudo Não certo. sei Você quem vai, foi. depois a Angélica, a gente partilha o pão. Pode falar, amor. Pode ir, Anjo. É um grupo muito generoso, né? A gente vai dando espaço para o outro. Olha que amor, gente. Muito, muito maravilhoso. Boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo. E eu quero muito agradecer esse espaço. Todas as aulas, elas têm feito muito sentido para o momento que eu estou vivendo. Eu falo isso para a Gabi todos os dias. E esse assunto, Laura, para mim é de extrema importância, porque eu atuo como terapeuta holística, né? Então, eu trabalho com emoções. Preciso sentir que eu estou olhando para sua cara. Voltou. Aí. Vou colocar aqui. Estou no celular, não consigo te ver. Agora estou. Pronto. Então, eu sou terapeuta holística e eu trabalho, né, com liberdade emocional, que é um trabalho que eu acho que casa muito com o que você faz. Só que antes, né, da gente ser terapeuta, a gente tem que trabalhar as próprias emoções. Então, eu tenho me permitido, ao longo da minha jornada, olhar mais para as emoções. Eu fui uma pessoa que reprimiu muito, né, bem capricorniana, assim, então, bastante racional. E eu tenho me aberto a isso e descobri que dentro, né, dos meus talentos e das minhas habilidades, esse trabalho com as emoções faz muito sentido. Então, já quero te agradecer. Eu até falei para a Gabi, quando você mandou o vídeo, né? Falei, nossa, já estou apaixonada por ela, porque eu senti uma paz, eu senti uma leveza. Eu falei, nossa, com certeza ela vai trazer esses saberes, né, de um lugar muito, muito leve. E é o que eu estou sentindo realmente, né, vindo de você. Então, estou muito feliz em estar aqui com vocês, é sempre muito especial. Eu acho que basicamente é isso, é um trabalho de cura muito mais meu, assim, do que qualquer outra coisa. Então, gratidão pelo espaço. Eu que agradeço, Angélica, uma honra, muito obrigada. Teremos muitas boas trocas. Olha, temos um convidado especial, muito bem. Pode falar, Jasmine. A gente está dando um oi pro sobrinho ali do Stanley. Mas pode Deu um falar. chute na minha cabeça, não sabia se era eu, se era ela, desculpa. Imagina, bom, boa noite, Laura, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Eu venho de Culô, que foi o caminho, a onda que me trouxe até aqui. E eu sou psicóloga e estou buscando novas possibilidades dentro da área, meios para lidar com esse momento que não está sendo fácil. Mas acho que tudo são oportunidades de aprendizado, de cultivar novas amizades, de se tornar uma pessoa melhor. Então, estou assim, muito satisfeita com toda essa caminhada. E como a Gabi mesmo falou, a gente está na metade do curso. Que triste. Mas está sendo muito bom poder navegar mesmo, me entregar nesse momento. E eu acho que tudo é uma oportunidade para a gente buscar realmente aquilo que nos faz bem. Dentro da psicologia eu conheci muitas áreas, mas atualmente eu estou buscando conhecer outras
E acho que que é muito importante, esse conhecer. O que eu estou vivendo agora está sendo muito bom, porque eu estou me entregando e aproveitando todas as oportunidades. E esse curso, para mim, é um presente para mim também, Laura, te conhecer, saber de toda essa sua trajetória Onde profissional. saiazinha, né? Pois é. E é Que legal. inspirador. Então, Que assim, eu bom. estou muito feliz de estar aqui, com todo o amor com vocês, e gratidão por hoje. Espero aprender muito mais. E acho que é isso. Acho que a palavra que eu posso dizer hoje é gratidão Muito por obrigada esse mesmo. encontro. Obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço. Acho que essa abertura para o novo é o que nos enriquece, né? Quando a gente se abre, a gente aprende. Eu também vi muito, assim, eu não estava satisfeita com a psicologia que eu tinha. E aí a gente vai ampliando, e quando você vê, você fala, é aqui, pronto, cheguei, e tem mais, e que delícia, vamos juntos. Excelente. Muito obrigada por essa parceria, pela confiança e consideração e o carinho. Obrigada. É uma loucura isso aqui hoje, né? Eu, psicóloga, você, a Jasmine, a Angélica trabalha com terapia holística, o Stanley está se formando, acaba fresco. E Ai, a que Paola delícia. tem vários saberes também com áreas que tangem psicologia. Nós estamos tudo aqui terapêuticos, né? Ai, que delícia. Perfeito, excelente. Fala, Stanley. Oi, meninas, tudo bom? Boa noite. Tudo bom? E aí, como está? Seja muito bem-vinda, Laura. Muito prazer. Muito obrigada. Eu sou Stanley. Eu acho que a gente falar o nosso signo. Eu sou do signo de Câncer. Inclusive, fiz uma tatuagem hoje, gente. Que arraso! Então, estou muito feliz. Fiz com uma amiga minha, ela foi super bonitinha comigo. Bom, eu vim da dança do forró. Sou mega forrozeiro. Inclusive, já estou aqui coçando meu pé para dançar mais. Eu estou me formando também em psicologia. Falta só apresentar o TCC para falar assim, você é definitivamente psicólogo. Ai, Acabou delícia. a graduação. Ai, delícia. Fantástico, parabéns. A abordagem que eu mais me identifico é a análise do comportamento. Olha, assim, temos parceiro, colega. Desde os primeiros períodos, e aí a Gabi vem com essa proposta da psicoterapia do movimento neo-reichiana, e aí eu meio que vou fazendo uma tradução disso para a minha abordagem. Então, assim, é maravilhoso, né? Assim, coisas que eu já amo. Estou adorando aprender sobre energia, sobre chakras, sobre ter novas percepções também, né? De outros assuntos. Tá fazendo muito sentido para mim também. Vi ontem sobre o chakra solar, porque não pude participar da aula, mas assim, tá sendo muito incrível essa experiência, as pessoas que eu tô conhecendo, o momento também de compartilhar dança tá sendo muito incrível. Muito bom. E é isso. Ai, maravilhoso, amei. Eu sou aquariana, aquela assim, aquário com ascendente e lua em escorpião. Eita, é o poder da transformação. Tem ascendente em Capricórnio e a lua em Gêmeos. Olha que beleza. Aí é um puxa, é um terra e outro ar, né? Então vai que vai. Dá uma confusãozinha assim, mas dá tudo certo. É muito amor assim, exalando. Ah, que delícia, isso mesmo, muito bem. Paola quer se apresentar também? Obrigada. Ela vai se apresentar, mas só para te falar, a Angélica fez meu mapa solar, querida. Se hoje eu sei que eu tenho lua em Câncer e ascendente em Capricórnio, é por causa de Angélica. Faz o mapa de vocês. É uma loucura. Quero. Maravilhoso, quero muito. Meninas, eu tô dirigindo. Oh, meu Deus! Para variar, tô dirigindo. Para variar, amor. Estou dirigindo nesse horário. Vou buscar minha filha no trabalho. Mas já estou chegando em casa, vou conseguir prestar mais atenção em você.
Fica Adorei, tranquilo. só um pouquinho eu escutei, já estou apaixonada. Ah, coisa boa. Eu não sou psicóloga, mas quando eu prestei vestibular, eu passei na Unesp, em psicologia, em Ilha Solteira, e não fui fazer. Você Olha acha que é uma só. frustração aí da minha vida? Ai. Eu tenho formação em Mindfulness, comunicação não violenta, e faço esse trabalho em escolas públicas, PNV. com professores É o e livro que fica alunos. aqui do lado. Do Rosenberg. Agora. Sim, aqui ele. Comunicação não violenta. Maravilhoso. Ele é maravilhoso. E então eu atuo nas escolas e na justiça restaurativa com os homens Perfeito. condenados pela Lei Maria da Penha, no anexo de violência doméstica aqui em Ribeirão. E estou acabando Trabalho uma formação de prática nesses círculos restaurativos. Acho que é isso. Eu vou falar assim, amei tudo, sou leonina, tô falando de signo aí, não sei por que. Sou leonina. Tá bem Nem sei meu equilibrado aqui, ascendente. assim. Sou leonina. Muito bom. Ah, E maravilhoso. é isso. Paula, Obrigada, muito gente. obrigada. Que delícia te ouvir também. E acho que a gente, quem está interessado no mesmo objetivo, se encontra, dá um jeito de se encontrar. Eu sinto muito quando eu encontro a turma da Gabi, que eu brinco que é a turma da Gabi, eu me sinto muito em casa. Eu falo, gente, é a minha turma, é a minha tribo, e a gente está interessado nisso, né? A gente sabe que tem algo maior do que nós, e a gente sabe o poder das conexões. Então, o eu tem um poder tremendo, uma potência lascada que às vezes a gente não consegue nem lidar com tudo isso. Mas quando a gente encontra o outro, parece que tudo maximiza e fica menos assustador. A gente consegue ir lidando, né? Gabi, quer falar de você também, Gabi? Na verdade, não, eu quero falar de você, tá? Porque você é sucesso na minha vida. Então, gente, eu sou uma pessoa extremamente insegura, não parece, né? Tá bom. E extremamente, assim, cagona mesmo, medrosa. E eu lembro quando eu tava chegando de Barcelona, eu cheguei muito igual bêbada, igual peru de Natal, não sabendo para onde eu ia. E a Laura, naquela época, estava em Bauru fazendo mestrado, e assim, sem saber o que era dança movimento terapia, sem saber, né? Eu conversava muito com ela quando eu estava em Barcelona, mas assim, ela não sabia no concreto como era esse trabalho, e ela me pôs na semana de psicologia dos estudantes de Bauru por 2 anos, sem saber, assim. Eu montei um trabalho com ela a primeira vez, segunda vez ela me acompanhou, fui sozinha. Então, eu tenho mães profissionais, amorosas, que acreditam em mim antes de mim mesma. E a Laura é uma delas. Então, quando ela fala de educação emocional, é mais que uma emoção, uma sensação assim, de muita gratidão e muito amor por ela ter me estreado e nunca ter duvidado do meu trabalho e acreditado nele antes de mim. Eu te amo, amor. Obrigada. Eu te amo também, minha amiga. E é uma parceria de alma, né? A gente vai construindo e vai crescendo. A gente vai se apoiando, né? E isso faz crescer, não tem como não crescer. E acho que, assim, é fácil confiar em gente que é muito boa. Eu ia falar um palavrão, mas acho que é melhor não. Muito foda! Né? Foda é a sua Isso, comida. Tô com saudade da sua comida, tá? Eu queria falar isso tá também. vendo? Obrigada de nada. A gente fazia comidinhas saudáveis, tudo com linhaça, chia, um monte de coisa gostosa. Então, sem glúten, né, Vivi? Então, bora lá. Muito bem. Então, eu quero começar mostrando. Tem um pesquisador que, inclusive, a gente conheceu na empresa que trabalhava, eu e Gabi, que é o Rafael Bisquerra. E ele tem um estudo, junto com uma universidade, inclusive tem uma universidade do Brasil que participa, que chama Universos de las Emociones. Então, eles fizeram uma descrição das emoções como se fossem galáxias, sabe? Então, é muito bonito e é uma imagem que eu acho muito artística, muito poética e combina com a gente. Então, com esse trabalho maravilhoso e artístico que a gente faz, como uma dança das emoções. Vou abrir aqui para nós. Então, aqui eu vou começar do final para o começo, porque a gente muda mesmo, não tem jeito. Aqui, esse é o trabalho que eles fazem. É um mapeamento das emoções. Não é uma coisa linda?
Eu achei fantástico. Por quê? Tem algumas emoções que são consideradas emoções universais, porque elas são expressas em diferentes culturas da mesma forma. Então, tem expressões das emoções que são consideradas universais e as emoções enquanto reação biológica, né, que é um conjunto ali de substâncias, né, fisiológicas que vão expressar essa emoção. Então, a gente tem as emoções agradáveis e as desagradáveis. Então, das agradáveis entra aqui a felicidade, o amor e a alegria. A alegria vem diferente da felicidade, percebam, né? Porque a felicidade parece algo maior. Então, a felicidade está relacionada com o quê? Aqui está tudo em espanhol. O Bibi vai dar um show. Eu vou fazer uma tradução portunhol. Então, a plenitude, Eu o e a equilíbrio, a harmonia. Jasmine Alejandrina também te pode ajudar, claro. Que maravilha! Estou muito bem apoiada aqui. Perfeito. Muito bem. Então, a felicidade, ela traz esses estados mais permanentes, né? Então, da satisfação, algo até mais permanente, mais difícil de você alcançar um equilíbrio. Diferente da alegria, que traz o contentamento, a diversão, o humor. E vejam só que até a distância entre as emoções, então tem o núcleo da alegria, tem o humor depois da diversão. É um estudo também que eles fizeram para ver a intensidade das emoções. Então tem o contentamento, a congratulação, que seria tipo, ó, você se sentir parabenizado, alguma coisa assim, não é, Bibi? É isso. Então você se sente bem porque você fez alguma coisa legal. E aí tem várias questões relacionadas. E no amor, o amor, algumas teorias falam que o amor é um derivado da alegria, ou alegria do amor. Por quê? Alegria é o amor em movimento. É a celebração, é quando eu me sinto bem por estar onde estou. E aí eu me sinto amado, querido, eu sinto expressando um amor pleno, né? Mas aqui no amor entra a amabilidade, o carinho, a ternura, enamoramento, que seria a coisa do apaixonado, de se sentir envolvido, não é algo assim? Isso, perfeito. Meu espanhol não é bom, gente, mas ó, vergonha alheia, mas tá tudo bem. E é que Com isso, fala o que você quiser até... aí. A gente também chuta no inglês, eu chuto até no hebraico, shalom, todá. Aí, vamos, chuta aí. A ousadia não nos falta, né? Uma dose de pretensão não faz mal para ninguém. Vai tranquilo. Então, pois é, a gente vai juntas. Então, aqui a gente vai percebendo, ó, a autoestima está junto com o amor, a amabilidade, a empatia também está aqui no amor, a confiança. Então, ele tem um mapa completo e tem um livro que chama Universo das Emoções, do Rafael Psirri, do grupo de pesquisa dele. Então, ele vai mapeando essas emoções. E forma um triângulo, né? Que é uma estrutura, né? As estruturas normalmente são triangulares. Então, para quê? Para a gente estruturar, inclusive, a nossa vida. As emoções positivas, elas nos aproximam do que nos fazem bem. As emoções podem ser vistas como uma bússola para a gente. Então, quando a gente entende que a emoção positiva nos aproxima do que nos faz bem, a gente entende que a função delas é fortalecer vínculos, é fazer com que nós nos sentimos mais próximos do nosso propósito, de entender o que nos traz alegria, prazer, contentamento, amor. Então, as emoções, elas têm esse desenho maravilhoso e sempre eles vão descobrindo uma nova variação ou até mesmo encaixando, fazendo uma nova associação, certo? Então, tem as emoções agradáveis e também as emoções mais difíceis de lidar. Até as cores passam por um estudo para eles formarem esse universo das emoções. Então, aqui a gente tem também as emoções universais, que entra a ira, que seria a raiva, que a gente chama como... Mas a raiva é uma variação da ira aqui. A ira é a emoção forte. A raiva já tem um componente cognitivo, né? Um pensamento sobre a ira. Então, na ira tem a agressividade, o ressentimento, né? Olha só, os preconceitos, racismo, sexismo, misoginia, entra tudo aqui também e com uma breve intersecção com o medo. Olha só, a mistura da ira e do medo dá nessas questões, porque eu fico com medo de ser ameaçado por a minha opinião não estar certa. E aí eu fico com raiva do resto. Então, olha como elas vão se entrelaçando, né?
Então, o medo já tem aqui outras variáveis, que entram o pavor, o susto, o temor, o pânico, o receio, o sobressalto, o alarme, a fobia. E a intensidade também vai variando. E uma grande variante do medo é a ansiedade, que está aqui no cantinho. Né? Então, a ansiedade ela é da família do medo. Pois é. Então, aqui na ansiedade tem o estresse, tem o nervosismo, a preocupação, a intriga, entra tudo aqui também na mistura da ansiedade e o medo. A ansiedade é filha do medo. Né? A gente se sente ansioso quando a gente vê que tem algum perigo chegando para nós, seja real ou eminente. Então, eu posso pensar que tem algum perigo que está na minha mente ou algum perigo que está na vida real. E esse perigo da vida real pode ser ameaçador ou não, e o perigo da minha mente pode ser realmente ameaçador ou não. Então, são muitas variáveis para a gente analisar dentro da ansiedade. Por isso que é uma emoção bem complexa. E a ansiedade também traz muitos componentes cognitivos, porque eu aprendo a interpretar o que eu devo sentir medo. Né? Então, eu me sinto ansiosa quando eu entendo, poxa, eu preciso, por exemplo, progredir na minha carreira. Eu fico ansiosa porque eu sinto que as pessoas que são bem-sucedidas progridem na carreira. Aí entra uma crença junto com o meu medo. Né? Aí também tem outras duas emoções que as pessoas não acham nem que é emoção, como o asco, né? É a repulsa, aquela sensação de deixar para lá, assim. E também, vamos chamar assim, mas também está com a tristeza, que é outra emoção. Então, as principais são a ira, o medo e a tristeza. E aí a gente tem as variantes. A tristeza está aqui do lado, envolve a decepção, a humilhação, a desilusão, a resignação, de entender que às vezes eu não posso fazer nada para que aquilo mude, então eu não vou fazer nada, né? A agonia, a amargura, a depressão. Então, vai entrando em outro viés também, né? Então, tudo isso a gente vai percebendo o quão complexos nós somos. Né? Então, deixei um zoom aqui na ansiedade, porque a ansiedade eu acho que é o mal do século, né? É o que a gente sente demais, ainda mais nessa situação de pandemia, para a gente olhar com carinho para ela. Por quê? O foco da inteligência emocional é você olhar para a sua emoção. E a primeira habilidade é aprender a identificar, perceber e nomear. Então, você percebe que você está com alguma emoção, mas primeiro você sente assim, não estou bem, está desconfortável, não estou legal. E aí você vai entendendo o que você está sentindo, o que aconteceu para você se sentir como você está sentindo e o que essa emoção te mostra em relação às suas necessidades. E aí a gente traz uma contribuição da comunicação não violenta também. Né? Toda emoção tem uma necessidade escondida. Né? Todo desconforto tem uma necessidade escondida. Então, olhando para tudo isso, a ansiedade, ela grita, ela pede por segurança. Né? E em que situação a gente se sente seguro? Como que a gente pode pensar na nossa vida com mais segurança? Então, é aí que está a inteligência socioemocional, ou emocional em si. É conseguir identificar, perceber, nomear a minha emoção para entender qual que é a mensagem escondida. Então, aí já é uma segunda habilidade. É decifrar o que essa emoção veio me contar, veio me mostrar. Para que nós possamos manejar, regular a emoção, que é um terceiro passo. Regular a emoção, não deixando que ela te tire do seu controle. E no controle no sentido de explodir, de fazer coisas que você não faria se você estivesse calmo, tranquilo. Então, a regulação emocional é uma habilidade importantíssima, que é uma das primeiras que a gente tem que ensinar para as crianças, por exemplo, e para nós mesmos, porque a gente não vai conseguir lidar com a emoção se ela estiver pegando fogo. A gente vai precisar amenizar um pouquinho. Que eu seja estou impressionada, Laura. A gente falou disso quarta-feira na minha aula do plexo solar, de queimar a emoção, de expressar a emoção. Nós combinamos, faz de conta, né, Laura? Pois é. Bibi, eu não duvido que a gente tenha uma conexão que vai... E está fazendo sentido dentro do chakra do plexo solar, todo esse movimento? Super, porque a gente tinha falado das emoções desagradáveis, normalmente a gente não entra em contato. Sim. E aí ou você explode ou você implode, né? Quando você explode, você vomita em cima do outro essa emoção que você ficou guardando. Ou você tem uma descarga, né? Você fica muito enfesado, que você tá com raiva, e depois você tem
tem diarreia. Então, a gente estava falando um pouco das emoções que a gente lida um pouco pior e as reações no corpo. Perfeito. Então, poder entender por que ela está ali já dá uma ajudada a você ter um controle maior, fora expressar, não guardar, né? Perfeito. Exato. A gente precisa expressar, de alguma forma. Eu lembro, acho que a Bibi que me contou também, falou essa frase, quando a boca cala, o corpo fala. Forma, o nosso corpo vai pedir socorro. Ele vai falar alguma coisa pra gente. E que bom que a gente pode identificar e perceber e regular a emoção com movimento, né? A gente tem várias possibilidades. O mindfulness é uma delas, né? De regular a emoção. A dança é uma delas. Esporte também. Mas é importante a gente entrar em contato, a gente olhar para aquilo. Que aquilo tem algum significado para a gente, né? Porque às vezes as emoções vão passando por nós e a gente não para olhar. E a gente entende que isso é bom. Por quê? Eu não vou ligar para minha tristeza, eu já sofri muito na vida, mas eu nunca olhei, eu nunca falei, nunca reclamei. Aí é como se a gente estivesse colocando um band-aid em cima de uma ferida com pus. Não adianta, vai inflamar. A gente precisa olhar para isso. Às vezes a gente passa por cima igual um trator, só que você não consegue processar. Aí a próxima vez que você sentir, abala um pouquinho mais, inflama um pouquinho mais. Na outra vez que você sentir, vai inflamar ainda mais. Até chegar numa situação que você, de repente, olha para aquilo e está numa dimensão tão grande que você não se sente nem capaz de lidar. Aí a gente pifa. A gente não consegue processar. A gente precisa de ajuda mais forte, mais intensa, como medicamentos, ou mesmo momentos que a gente tem que dar aquele pause na vida, que compromete todas as áreas da vida, para poder olhar. Então, é muito importante que a gente consiga perceber, identificar, expressar, né? Antes de expressar, regular, né? Para que nós possamos expressar de uma forma que não machuque, que não saia vomitado, né? Mas que não machuque nem a si e nem ao outro. Porque aí também tem o equilíbrio da assertividade e da não violência, né? E quando a gente olha para a assertividade e a não violência, está ali juntinho. Mas muito bem. Então aqui a gente tem, volta, esses mapas que podem contar um pouquinho sobre essas emoções. E aí, quando a gente pensa na nossa vida, aí eu queria propor um momento mais prático, para a gente fazer um exercício, pensando justamente nesses mapas que a gente tem. Eu vou até deixar ele aberto. Vamos começar pelas agradáveis. A gente pode fazer um exercício numa folha de papel, se vocês quiserem. Eu já percebi que tem algumas pessoas anotando, fiquem à vontade. Vamos pegar uma folha de papel ou um caderninho. Eu tenho o meu caderninho de anotações de sempre, né? E a ideia é que a gente, com os olhos de hoje, certo? Com os olhos de hoje, 27 de novembro, a gente consiga parar para refletir sobre a nossa vida, sobre o ontem. E ontem, anteontem, e aí vai. Os processos que aconteceram na nossa vida. A ideia é que a gente coloque as emoções como núcleos e pense sobre momentos da nossa vida que foram marcantes e que nós sentimos essas emoções, fazendo como se fosse essa galáxia, só que com experiências, com vivências. Então, por exemplo, amor. Quando que eu senti amor na minha vida? Quando a minha avó me escreveu uma carta. É uma situação que eu vivi quando eu tinha 12 anos de idade, por exemplo. Eu senti amor quando eu dei meu primeiro beijo na boca, não sei. Né? Eu posso ir relacionando e fazendo essas ramificações sobre a minha emoção ao longo da minha vida. Eu vou, lógico, porque eu sei que esse é um grupo que está muito preparado, muito conectado, mas que a gente possa acessar emoções que estejam ali, vamos dizer assim, mais na superfície, mais que não tragam tanta dor, sabe? Porque a gente vai olhar para as emoções negativas também, mas de uma forma de autoconhecimento e não necessariamente de uma forma terapêutica. Talvez não seja tão interessante a gente aprofundar tanto, porque por ser um momento de grupo de aprendizagem, às vezes a gente abre feridas que a gente não dá conta de fechar agora. Então, por isso que eu sugiro que a gente faça esses momentos com leveza, né? Com os olhos de hoje, tentando se conectar com aquela emoção, mas não mergulhar nela, certo? Observar, como se elas estivessem passando num filme na sua frente.
e aquilo fosse a história de uma outra pessoa, porque você era outra pessoa quando você viveu elas. Hoje, você pode observar o seu passado com mais distância. Então, vamos começar aqui pelas emoções agradáveis, amor, felicidade e alegria, certo? Para a gente poder pensar em momentos da nossa vida que vivemos essas emoções. Então, eu vou dar um tempinho aqui para a gente responder. Sim, pode falar, Jasmine, à vontade. Tá, o microfone está desligado, eu não estou te ouvindo. Ai, desculpa. Imagina. Eu achei que eu tinha ligado. É amor, felicidade, qual mais? E alegria. Alegria. Para Isso. apontar momentos que eu senti essas emoções? Isso, exato. Tá. Para pensar na sua história de vida em momentos que você sentiu essas emoções, certo? Então, tanto podem ser, assim, por exemplo, de 1 momento até 5. Vamos colocar 5 como um ponto interessante. Se quiserem aumentar, podem colocar também, certo? Tá. Maravilha. Obrigada. Imagina. Enquanto isso, vou colocar uma música, porque a gente quase não gosta, né, Gabi, de música. Então, Sim, a gente vai... que luxo essa aula! Tem emoção, tem música. Ai, adoro! Ou se tem, ou se tem. Tem muita emoção com música. Deixa eu pegar aqui. Eu coloquei uma coisa só, tá, Laura, para simplificar em cada um. Excelente. Como você se sentir nesse momento, no seu ser? Muito bem. Acho que emoção agradável é gostoso, é fácil, né? A gente olhar para a vida e buscar esses momentos, assim. É bom a gente trazer essas pontinhas ali. Muito bem. Podemos seguir? Podemos passar para a próxima galáxia de emoções? Sim? Fechou. Agora, a gente vai entrando nas emoções desagradáveis, certo? Aqui a gente tem a ira, o medo e a tristeza, principalmente. Se vocês quiserem, também podem colocar a vergonha, a ansiedade e o asco, que é aquelas sensações de aversão, assim, realmente, certo? Essas emoções desagradáveis, para a gente buscar algumas situações da nossa história que a gente sentiu ira, sentiu raiva, medo, ansiedade, que sentiu asco. O que seria asco? Asco é aversão. É ranço, sabe aquela sensação que você fala assim, Repulsa, quase nojo. Repulsa. Isso, eca, faz uma carinha assim. E a expressão do asco é uma cara de nojo mesmo, assim. Um narizinho torcido. Uma emoção que o Paul Ekman também cita, né, como uma emoção universal. Que em qualquer cultura, se alguém comer alguma coisa estragada, vai fazer essa mesma cara. Ou se sentir o cheiro ruim, vai fazer essa mesma cara, sabe? E em relação às pessoas também. Às vezes, quando a gente se sente excluído, alguém teve uma rejeição pra gente. Essa aversão, esse asco, né?
Quer que fala, Bibi, sobre algumas delas? Você quer que eu falo? Claro que eu falo. Que você... Não, que você está olhando com bem pertinho. Você quer que eu ajude em alguma forma? Não, eu já coloquei, só que eu coloquei Ir e Asco, a mesma coisa. Aconteceu. Pode ser também. Tá pertinho uma da outra ali. Tem uma relação. Ah, é? Iriasco, a mesma coisa, deve ser uma experiência hoje interessante, né? Que a gente vai lá e consegue olhar. Muito bem. Muito bem, muito bem. E vejam só, né? A timidez entra junto. Eu estava olhando mais a fundo, né, sobre esse mapa. Os tracejados também, que vão relacionando uma coisa com a outra. Né? É muito interessante a gente observar essa complexidade. E essa complexidade que somos nós, né? Nós somos complexos. Então, tudo isso vai fazendo que a gente possa acessar e olhares de formas, ao mesmo tempo, classificadas, categorizadas, mas também sensíveis. Né? Então, é importante a gente ter essa clareza, esse vocabulário emocional que eles chamam. Algumas pessoas falam de literacia emocional também, né? De você aprender a falar. Letramento emocional. Literacia é outra coisa. Então, realmente de ter essa amplitude de olhar. Muito bem. Precisamos de mais um tempinho? Querem ou já querem voltar? Como vocês preferem? Eu já terminei. Okay? Terminou? Maravilha, então. Maravilha. Eu vou parar um pouquinho de compartilhar, então, para a gente ter um momentinho de partilha. Vocês não precisam se expor, se não quiserem, mas queria saber como que foi fazer esse exercício, de olhar para a vida de vocês e pensar sobre, fazer esse mapeamento emocional da vida, não necessariamente aprofundando os nomes das emoções, mas olhando para as situações que foram mais marcantes em cada emoção. Como que foi fazer esse exercício? Vai lá, Stanley. Para mim foi difícil. Eu pelo menos não tenho esse exercício de olhar para os meus sentimentos em si próprio. Eu estou sempre expressando eles. Agora, olhar para eles e falar assim, ei, vamos falar sobre isso? Cara, é muito difícil fazer isso. Sim. E aí, na hora que você falou, há momentos de felicidade e momentos de alegria, puta que pariu. Como é que eu vou diferenciar isso? Desculpa a palavra. Imagina, que isso. Aí eu fiquei tipo assim, que momentos que foram assim momentâneos que eu tive alegria, que momentos que me trouxe muita felicidade mesmo, assim, que me traz felicidade até hoje, sabe? Sim. Então eu separei nesse nível, né? Mas assim foi muito difícil olhar para as coisas que já aconteceram e dar também um sentido para elas. Exato. Igual, por exemplo, momento de ansiedade. Eu sei os momentos que eu fico com ansiedade, mas assim, em específico, sabe? Achei muito difícil. E é realmente. Depois a gente comenta um pouco mais. Mas obrigada por partilhar um pouquinho da sua sensação. E foi uma boa escolha pensar na alegria e na felicidade como uma mais permanente e a outra mais volátil, né? Muito bom. Mais alguém gostaria de compartilhar como foi fazer o exercício? Vai lá, Jasmin. Olha, para mim foi muito fácil. Parece que eu já tinha tudo aqui pronto para escrever. Ó, posso mostrar até meu caderno. Deu uma folha. Olha só, uau! Muito bom. Senti muita facilidade, porque eu acho que... Acho não. Quando a gente se encontra num momento terapêutico, a gente se dá a oportunidade de olhar para si e ter essa capacidade de olhar os dois lados, o Sim. bom e o ruim. Então, essa pandemia me trouxe essa oportunidade de parar de olhar só para os outros, me preocupar só com os outros. E eu, como eu estou me sentindo? Então, assim, muitas pessoas
tem me inspirado diariamente, no sentido de que o mais importante é a gente olhar para nós com amor. A gente tem 1000 defeitos, mas que a gente saiba acolher o bom, fazer o ruim, desculpa, acolher o ruim, acolher o bom é fácil. Que a gente saiba acolher o ruim e, de alguma forma, transformar isso em algo bom. Sim. O que eu notei muito, que eu tive muito que estou ainda no processo, mas o que eu pude perceber o quanto eu sou ansiosa, o quanto eu sou agitada. E esse momento de pandemia me fez pensar que se eu viver dominada por essa emoção, que para mim é negativa, eu vou morrer. Porque a gente não tem certeza de nada. Não tem certeza como vai ser amanhã. Então, assim, ver as publicações da minha mana Ângel, da Gabi, das pessoas que eu tenho acompanhado e tem me inspirado muito, me faz aterrar para o aqui e agora. Eu sou muito ansiosa, eu estou lá na frente. Ai, o ano que vem, como vai ser o ano que vem, o mês que vem? E aquela loucura, aquele turbilhão de pensamentos, e aquela aceleração. Eu falo, não, vou morrer. Eu estou com mais de 250 dias em casa. E a minha terapeuta me perguntou, mas você está contando? Eu falei, não estou contando, mas uma pessoa me perguntou quantos dias exatamente, e quando eu fui olhar, eu não acreditei. Eu falei, o quê? Eu achei que eu não ia aguentar nunca isso. Então, é uma coisa de você se adaptar. O ser humano é muito adaptável. Sim. E eu, nessa pandemia, estou aprendendo a ser uma pessoa flexível. Sempre me considerei muito inflexível, muito preocupada em chegar na hora, em dar conta de tudo, de fazer tudo. Então, essa pandemia me mostrou que, sim, tem as outras pessoas, mas eu tenho que cuidar de mim primeiro. A minha mente, do meu físico. Então, é tudo interligado, igual você mostrou no desenho. Então, achei fez muito sentido para mim, mas eu queria compartilhar que para mim foi muito fácil. Eu até me surpreendi, porque eu escrevi quase uma folha toda. Olha só, veio bastante coisa. Sim, veio. Mas foi muito bom, é muito bom. Agora eu consigo olhar o ruim e não ficar brava, porque eu sou extremamente brava comigo mesma. Sim. Com as pessoas só se me tira do sério, mas comigo mesmo eu sou muito brava, muito dura. Às vezes a gente é muito mais exigente, né? Com a gente mesmo do que com o outro. Então, sim. Então foi muito bom fazer esse exercício e não ter raiva das coisas negativas que eu tenho, que eu apresento. Porque é normal, todos temos uma facilidade, uma dificuldade, temos as nossas qualidades, os nossos talentos, mas eu, nesse tempo, também estou aprendendo a olhar o ruim e transformar em algo bom, em algo produtivo. Então, por isso que eu me senti muito inspirada em buscar algo novo, porque aquilo, se você ficar no sofá da zona do conforto, nada muda. Você tem que sair do lugar. A zona de desconforto, muitas vezes, né? A gente está acostumado a ficar naquele lugar que também não é tão confortável assim. É que as duas coisas doem. Você ficar num lugar que você sente que não é seu dói, e você mudar dói. Então, parece que às vezes a gente tem que escolher uma dor e seguir em frente, né? Muito bom, Yasmin. Que legal, Obrigada. Que bom te ouvir. Eu que te agradeço, muito bom. Angélica, quer partilhar? Por favor. Quero. Eu escolhi focar só nas emoções boas, porque ontem, eu sei que aqui é um lugar seguro para falar sobre isso, né? Sim. Eu me peguei numa crise de ansiedade, eu achei que eu ia morrer. Então, me acionou uma coisa assim de não mexe na emoção que não é legal. Foca no exercício, mas foca naquilo que é bom, né? Então, fiz pela metade, digamos assim. Perfeito, mas você teve a sensibilidade. Me perceber, sabe? E é algo que eu nunca tinha vivido. Tem várias questões acontecendo fora de pandemia, né? E eu me peguei num contexto assim de ansiedade que eu nunca me vi dessa forma, né? Vivendo dessa forma. E foi bem assustador, assim.
passar por essa crise. Hoje eu acordei meio estranha ainda, meio, mas bem melhor. Mas foi interessante fazer o exercício, sabe? Para eu olhar de uma forma diferente, talvez colocar, né, a minha visão em coisas boas que eu sempre tenho, todos os dias a gente tem, né? Sim. Motivos para buscar a felicidade e tudo mais, mas eu só optei por não ir nas outras com receio de acionar algo, mas foi bem interessante fazer. Sim. Ah, que bom. Acho que é nesse sentido o comentário que eu fiz a princípio, né? Por a gente não estar necessariamente no ambiente terapêutico, a gente tem que tomar esse cuidado de falar, será que é hora de mexer nessas questões? E que bom que você teve essa sensibilidade e esse respeito pelas suas emoções, né? Então, isso foi muito importante, mas que bom que você pôde cuidar de você, se preservar nesse momento e olhar para o que é bom, porque o que é bom nos fortalece, nos protege, é um fator de proteção para o nosso desenvolvimento, até e dá segurança, inclusive, para a gente se fortalecer, para lidar com os desafios mais cedo ou mais tarde, mas no nosso tempo, com carinho, com gentileza, com respeito. É muito bom. E você, Bibi, quer partilhar também? Esses professores bons são para mim, esse curso é para mim, é tudo para mim. Eu sou egoísta e não tanto eu distribuo aqui para o pessoal, entendeu? Ó, só para te dizer que a Paola, ela tá ouvindo a gente, mas o Ian tem 4 anos, então esse é o horário da jantinha, do banhinho, ela tá acompanhando a gente, ela avisou, tô acompanhando, só não consigo falar agora, porque tô com o Ian aqui. Claro, fica tranquila, Paola. O que eu queria falar, Laura, é que no Eneagrama, não sei se você conhece o Eneagrama, né? Os grandes tipos de personalidade no Eneagrama, eu sou o número 4. E o número 4 tem vários nomes lindos, tipo o individualista, que faz as coisas muito de um jeito próprio, inventa a roda de novo, tá? É lindo. Mas, na verdade, o tipo 4 é o quê? É inveja. Então, você sempre... o nome do tipo 4 é inveja. Então, você sempre está olhando para o que falta e não para o que tem. E eu senti isso fazendo esse exercício, que para mim, os momentos, as emoções desafiadoras, elas são muito mais marcantes, parecem impactantes. Eu volto naquela sensação muito mais do que na sensação que era para eu falar, meu, isso aqui é muito mais comum na minha vida. Felicidade, alegria, amor. Amor eu tenho... Vou falar palavrão igual o Stanley, né, filho? Licença. Amor eu tenho para dar de caralhada, assim, né? Então, ao invés de você se apegar nisso, eu tô aqui, nossa senhora, essa ira que doeu, essa vergonha, nananã. Então, essa tendência a olhar mais para o que é ruim em mim e está, mais do que para o que falta do que para o que já tem. E isso é muito pouco... autocompassivo, isso é muito pouco amoroso, né? Então me peguei agora falando, querida, vamos respirar, porque senão a coisa não vai ficar boa, né? Vamos devagar aqui. Então foi importante eu ver esse padrão também de como que eu escolho olhar para isso, né? Porque também escolher ter um olhar diferente vai me ajudar a estar mais bem resolvida, né? Com essas emoções, eu acho. Exato, Bibi, é isso. A partir da identificação, a gente consegue escolher como eu quero olhar, o que eu quero fazer com elas. Então, é um exercício muito ingênuo, se a gente for pensar assim, né? Ele é simples de realizar. Eu até pensei, será que o pessoal vai curtir? Porque é tão básico, né? Mas quando falando o que mais autêntico a gente tem na nossa vida, porque é muito real, é muito fisiológico realmente, a gente pode acessar algumas questões importantes. Por quê? Normalmente, quando eu conto da minha vida, eu conto dos acontecimentos. Se eu faço uma linha do tempo, eu conto de acontecimentos marcantes, mas não necessariamente eu olho para a emoção que eu senti naquele momento. Então, a gente mudou a categorização. A gente olha para as emoções trazendo os acontecimentos. E é importante eu reforçar que a emoção nunca é causa de comportamento. Eu não faço algo porque eu estou triste. Acontece alguma coisa e eu fico triste. E para lidar com a minha tristeza, porque eu estou triste porque aconteceu alguma coisa, eu faço mais alguma coisa. Então, o estado da tristeza, a expressão da tristeza, ele pode ser um antecedente para um comportamento também. Mas a emoção em si não quer causa.
Ah, você fez isso porque você está triste, você fez isso porque você está com raiva. Não, eu fiz isso porque essa é a minha forma de lidar com o meu estado de tristeza. Não é porque eu estou triste, é porque eu sinto que assim eu vou aliviar a minha tristeza. É mais o para quê do que o porquê. Eu grito porque eu estou com raiva, mas na verdade eu grito para desabafar, para soltar, para explodir de alguma forma. Né? Então, quando a gente olha para as emoções, olha só, a Paola fez um comentário aqui para a gente. Isso é muito comum e é tão importante reconhecer, dar passagem amorosamente, porque é tudo é genuíno, perfeito. E as emoções, justamente, todas as emoções são importantes para nós, por mais desconfortáveis que elas sejam. Então, assim, bem geralzão, a alegria fortalece vínculo, a alegria, o amor, a felicidade, que são as emoções agradáveis. O medo, ele te protege de perigos, reais ou imaginários, de alguma forma. E a ansiedade também vai trazer essa proteção de perigo. A raiva vai defender seus direitos. Normalmente, a raiva é quando existe um obstáculo entre eu e a minha satisfação. Então, eu fico indignada, eu fico com raiva, eu quero mandar aquilo embora. Pode falar, Bibi. Eu estava pensando, quando você falou do medo, que ele é real ou ele é imaginado, o medo imaginado também é muito real, né? Quando a gente pega cliente no consultório, você fala, meu, ele tá com medo mesmo. É só na cabeça dele, essa situação não está acontecendo, mas é real. Então é muito louco, porque acaba sendo tudo medo real, né? Tanto aqui fora ou aqui dentro é real, né? É real, é medo. Porque quando eles falam assim, o medo imaginário, às vezes é uma situação que não te oferece um perigo real, né? É uma situação que, tipo, necessariamente te oferece um perigo real. Mas realmente o medo que existe, ele é genuíno, a gente tem que acolher, abraçar. E quando a gente fala, isso não é nada, vai ficar tudo bem, a gente está invalidando aquela dor, a gente está passando por cima. Então, é importante eu falar, o seu medo é importante, a sua raiva é importante, para não invalidar, não diminuir a emoção do outro. Mas por quê? Você está triste porque a sua unha quebrou? Tem criança passando fome. Por que você está triste porque a sua unha quebrou? A gente está invalidando. Às vezes, eu sempre quis ter uma unha comprida, eu sempre roí unha de ansiedade, aí minha unha cresceu e aí quebrou, eu tô triste porque era uma vitória para mim. Então, cada dor, cada pessoa tem um contexto. Então, a emoção, ela vem, fazemos isso realmente, às vezes, com crianças, né? Então, a Paola está falando também, né? Fazemos isso principalmente com as crianças, falar, não, isso não é nada, vamos lá, vamos brincar. Não, é importante acolher. É importante acolher toda a emoção que vier. Né? Então, o medo protege, a raiva te dá força para lutar pelos seus direitos, a tristeza ajuda a elaborar perdas. Todo o processo de tristeza envolve algum luto. E o luto tem todas aquelas fases. A tristeza ajuda você a se reorganizar, a economizar energia para reorganizar a sua vida sem aquilo que você queria. Em análise do comportamento, que o Stanley gosta, né? A tristeza, normalmente, é quando acontece, vamos chamar assim, uma punição negativa, que você tira alguma coisa, não, punição positiva, você tira alguma coisa que a pessoa gostava. Né? A raiva, você acrescenta um estímulo aversivo, então você faz uma punição negativa, você acrescenta uma coisa que não é bom. Então você vai mudando, assim, você vai vendo essa exposição de estímulos também e vai dando essas emoções normalmente, é uma reação básica, natural. Então, gente, toda emoção tem a sua função na nossa vida. E quando a gente olha para essas emoções ao longo da nossa vida, então, a situação que você sentiu raiva, o que você precisava naquela situação? Você precisava defender algum direito? Você teve algum direito seu que foi ferido? Tinha algum obstáculo entre você e sua satisfação? A situação que você viveu tristeza, houve uma perda relacionada? Teve alguma situação de perda de uma condição física que seja, ou de uma oportunidade, ou de um contexto que você gostava, que era muito prazeroso para você? Quando você sentiu medo, tinha alguma coisa te assustando que te trazia algum perigo? E aí, se a gente olhar para o asco, né, para o nojo, quando a gente tem nojo de alguma comida que a gente vê que está meio estragado, a gente evita envenenamento, você preserva a sua vida. Então, é alguma coisa que ameaça a sua vida, ameaça a saúde, a qualidade da sua vida. Então, quando eu tenho asco, eu estou evitando alguma coisa que é tóxica para mim. É interessante olhar para isso. Quando, não quero saber sobre isso, não. E aí você está evitando alguma coisa que você sabe que não vai te fazer bem.
que você não vai digerir bem, né? Então, a tristeza, vamos falar sobre a tristeza. A tristeza envolve as perdas, né? A tristeza é normalmente quando a gente retira algo que era bom para a pessoa. Então, o luto que a gente vive na tristeza. Tem uma autora que chama Kubler-Ross. Ela é fantástica. Vou até escrever o nome aqui dela. Porque, gente, leiam Kubler-Ross. A Ana Cláudia Quintana Arantes também fala muito sobre ela. Kubler-Ross. Ela tem um livro que chama A Roda da Vida, que é fantástico. E tem outro que é sobre a morte e o morrer. Gente, eu não aguento essas minhas amigas. A Angélica decora tudo sobre os astros, tudo sobre numerologia. Você decora esses nomes, esses autores aí, muito louco. É tudo enciclopédia, essas mulheres, Stanley. O que eu tô fazendo aqui? Menino, uma loucura. É isso. Para com isso. E que eu falo bastante sobre ela e eu sou muito fã. Ela é muito sensível, ela é muito... Fala de morte de um jeito muito delicado. E a gente vive muitas mortes da nossa vida, né? Muitas perdas, muitas transições, muitos... Porque sempre que a gente perde algo, a gente vive um luto. E quando a gente faz uma escolha, a gente perde coisas. E normalmente perde muito mais do que ganha. Você ganha um caminho só, não é, Bibi? E a gente perde milhares de coisas. Eu escolho namorar alguém e eu perco todas as outras oportunidades de relacionamento. Ou eu perco a minha vida de solteira. Eu perco as coisas que eu fazia que eu tinha antes. Mas eu também ganho coisas. E quando ganho compensa, a tristeza vale a pena. A gente consegue elaborar. Mas a Kubler-Ross, ela fala dos 5 estágios do luto. O luto, ele é composto, começando pela fase de negação. Então, não, isso não é nada, não foi nada, tudo bem, vai ficar tudo normal. É como se fosse, se você perder alguém, uma viagem, parece que ela vai voltar a qualquer hora. Ou senão, quando você muda de país, né? A gente, tipo, quando a situação, né? Você fala assim, não, vai ficar tudo bem, eu tô bem aqui, vai dar tudo certo. E aí, de repente, você está na negação de falar, eu já mudei muito de cidade. E a gente entra nessa negação. Depois da negação vem a barganha. Você sente um desconforto. Ô, Laura, e aí você fica Laura, querendo trocar. tem gente que entra em negação por você. Aconteceu isso com você? Porque eu postei uma foto minha lá em Barcelona chorando os primeiros meses e a pessoa, ai, não faz isso, por que você tá fazendo isso? Fica feliz, você tá em outro país. O que eu fiz? Ira! Senti muita raiva, falei todos palavrões. Então a pessoa que ela entrou em negação por mim, que eu não estava em negação. Acontece, né? Porque acontece muito, mas isso aí já vem da falta de empatia, da invalidação da dor. Então, por que você sente ira? Porque coloca um obstáculo em direção à sua satisfação, você precisa de acolhimento. E a pessoa colocou uma barreira lá. Justamente. Depois da negação vem a barganha. A gente fica pensando, será que se eu fizer isso, eu vou viver melhor? Ah, e se eu arrumar um cachorro? E se eu encontrar algum amigo? Ah, eu vou achar uma forma de viver melhor? Ou, se eu tivesse feito aquela escolha 2 anos atrás, será que eu estaria assim? A gente começa a se questionar nos ECs, o então. E daí, primeira negação, segunda barganha. A terceira é a raiva. Você fica com raiva de todo mundo. De você briga com Deus e o mundo, porque te tirou aquilo que você gostava, te colocou numa situação de dúvida, naquela situação. A raiva vem com muita força, um término de relacionamento também. Pode falar, Stanley, fica à vontade. Relacionado à barganha. Barganha também tem a ver com o sentido de, tipo assim, o que aquela pessoa me fez, eu espero que outras pessoas vão fazer também. Aí eu crio esse bloqueio para me relacionar com outros. Sim, você pode ir pensando nessa troca, né? Do tipo, se a pessoa fez, eu vou fazer também. Isso já tem outros mecanismos envolvidos também, né? Até mesmo mecanismos de defesa que a gente vai trazendo e padrões de comportamento que a gente vai estabelecendo. Mas a barganha tem a ver com isso. Do tipo, se a pessoa fez para mim, eu vou fazer para a próxima, né? Quem eu quero não quer, quem me quer não vou querer. E aí, o que acontece? A gente vai construindo e contribuindo para um processo que, na verdade, é um luto mal elaborado, porque parou no segundo estágio, né? Pode falar, Bibi, à vontade. Eu tô lembrando quando meu avô ficou 1 mês na UTI, eu ia te perguntar se a barganha, às vezes, também tem a ver com a autoenganação.
eu barganhava comigo mesma, entendeu? Ah, não, hoje ele ficou, sei lá, menos tempo sem oxigênio, ele tá melhorando, né? Você entra no processo de barganhar com você mesmo, assim, de fantasiar. Eu não sei se tem a ver com isso, é uma barganha também, porque eu entrava com um pezinho na negação. Pezinho na negação de falar, não, ele tá bem, ele vai ficar bem, ele vai melhorar, né? E aí a gente vai negociando. E a barganha, no caso da perda, né, ela vai envolver, por exemplo, nossa, não podia, em vez do meu avô, não podia ser outra pessoa, por exemplo, ou não podia ser eu. Eu a gente podia fala dar tanta 2 gente anos da minha ruim, vida. né? Porque vai morrer ele. Sim. Se ele não tivesse, sei lá, fumado, cultivado hábitos ruins, né? Então a gente vai pensar nessa diferença. A gente fala com Deus, ai, Deus podia me levar e não levar outra pessoa. Então a gente entra nesse estado realmente de tentar fazer essas trocas. Se você me dá isso, eu te dou aquilo. Então é um processo também que está no início do estágio do luto. E às vezes eles acontecem, vão e voltam. Você entra na raiva, você volta para a barganha. Então eles são dinâmicos. Então negação, barganha, raiva, depois a tristeza. Aí na tristeza a gente mergulha na bad, a gente aceita a perda. Você sofre, você sabe que não vai voltar ou não vai voltar naquele momento. Então você entende que a perda aconteceu realmente. E a tristeza é boa, porque a tristeza vai te ajudar a economizar energia. O problema é que você não pode paralisar nessa tristeza para entrar na quinta fase do luto, que é a reorganização. Ela não foi sozinha. Ela tirou muitas coisas que você gostava nela, ou que você tinha junto com ela. Então, a minha avó, quando foi embora, não foi só ela fisicamente. Foram todos os quadros que ela pintava, que ela nunca mais ia pintar mais nenhum. Foi o pastelzinho de goiabada que ela fazia, os natais em família, que a gente nunca mais teve nenhum igual. E aí, como que vai ser o próximo Natal sem a minha avó? Aí a gente precisou realmente se reorganizar, criar outros pontos de referência. Então, a tristeza, ela é um caminho saudável para a saudade. A saudade é uma emoção mista. E aí, ela vai trazer a alegria e a tristeza. Pode falar, Stanley, à vontade. Eu linko muito esses dois tópicos com a falta. Na tristeza, eu tô com aquela falta tá tão presente que me deixa triste, e a reorganização é uma maneira de preencher essa falta. Seria isso? É de viver com essa falta, não necessariamente de preencher. Preencher, às vezes, é pegar tudo aquilo que você tinha numa pessoa e esperar que outra pessoa faça. Né? Então, para preencher aquele espaço, como se fosse uma vaga que a gente vai... À vontade, Bibi, vai lá. Uma vaga numa empresa que o funcionário foi embora e aí você vai tentar preencher com outra pessoa, que às vezes nunca vai ser tão bom quanto aquela pessoa que foi, mas vai fazer o que a outra pessoa fazia. A reorganização talvez vamos colocar na metáfora da empresa, saiu aquele funcionário, mas agora a gente não vai colocar mais ninguém novo. A gente vai redistribuir aquelas tarefas, vai reorganizar todo o trabalho para cada um fazer um pouquinho e a gente conseguir sobreviver sem aquela pessoa que estava lá, que era insubstituível, vamos dizer assim. Então, são processos que a gente vai vivendo, né? Mas muito bem. Então, esses são os estágios do luto. Você gostaria de complementar com mais alguma coisa, Jasmin? Você pediu para falar sobre a tristeza e quer que fale sobre mais alguma coisa? Ou contemplou o que você achava que era importante? Estou aqui pensando. Acho que contemplou, você falou bem. Isso me fez muito sentido o que você falou, que as pessoas negam muito a tristeza. Quando alguém te vê e você está triste, não são todas as pessoas que agem da mesma forma. Que você tem, que aconteceu. A maioria das pessoas falam assim, amanhã passa, depois passa, não é nada. Mas ninguém sabe a dimensão da dor do outro. Então, falta muito nesse mundo essa empatia, essa sensibilidade. Eu sou uma pessoa muito sensível, eu sou de peixe. E eu olho para alguém, eu já sei. Falei, gente, a pessoa está
ela pode falar para mim, não está acontecendo nada, mas eu sei que tá. Eu Sim. sei que está acontecendo alguma coisa. Eu sou muito sensível, eu sinto muitas energias, sinto muito as coisas. E a pessoa pode estar negando, falando para mim, não tem nada, já passou, mas eu sei que tá sofrendo, que aconteceu alguma coisa. E eu queria que você falasse, agora eu lembrei, eu falei que é porque eu lembrei de um assunto, mas eu queria que você falasse sobre essa questão dessa extrema sensibilidade, porque eu acho que eu sou muito sensível, eu sinto muito pela dor do outro, eu sinto muito por alguém estar em algum tipo de necessidade, em alguma pessoa. Quando eu sei que tem alguém sofrendo, eu fico perturbada. E Sim. eu escuto muito, filtra, minha mãe fala bastante para mim, filtra, não pega para você. E é como se aquela coisa que eu quisesse carregar a dor das pessoas que eu amo, mas não tem como. O que cada um tem que passar é de cada um. Mas eu queria que você falasse sobre isso, porque eu sinto que eu tenho muita tendência de, igual uma esponja, Sim, pegar aquilo e levar para mim. Isso. E aí depois, e quando eu escuto minha mãe falar filtra, é muito bom, porque realmente a gente tem que encontrar o caminho do meio e nem pegar de menos, nem pegar de mais. Eu acho que é aquela coisa de saber separar. Então eu queria que você falasse disso. Claro, vamos lá. E aí depois eu vou mostrar para vocês um slidezinho que resume um pouco das competências emocionais, né? Porque justamente traz esse equilíbrio da empatia e da autocompaixão. É basicamente o equilíbrio que a gente pode buscar na vida. Então eu recebo com empatia, mas eu também tenho autocompaixão à medida de proteger a minha emoção e saber que eu não preciso carregar o lixo dos outros. E às vezes, quando eu sinto a dor do outro e eu me me compadeço com ela, se eu tento fazer alguma coisa para ajudar, às vezes é como se a gente fosse abrir um casulinho de borboleta. A borboleta, ela faz muita força para sair daquele casulinho, né? Para expandir, para crescer a asa. Só que se você fica com dó da borboleta e vai lá e corta, faz um cortezinho para a borboleta sair mais fácil, o que vai acontecer? A asa da borboleta nunca vai ser forte o suficiente. Aquela é a última prova que ela precisa para ela fortalecer as asas dela. E tentando ajudar, às vezes a gente prejudica o outro. Porque o que é a ajuda? A gente não sabe. A gente pode perguntar para o outro, como eu posso te ajudar? E às vezes a pessoa fala, nada, você não pode fazer nada por mim. E aí simplesmente a gente aceita. Eu vou mostrar para vocês que eu acho que isso vai clarear também, Jasmin. E aí a gente encerra 8h30, Bibi, é isso? Sim? Fechou. 5 minutinhos. Querida, você podia ter falado só meia hora. Nós estamos aqui já, recebendo abundância. 8h30, lógico. Pode encerrar, claro. Então, fechou. Mais 5 minutinhos a gente já fecha. Quer ver? Vou compartilhar com vocês, inclusive do modelo do Daniel Goleman, que é o precursor do termo da inteligência emocional. Só que meus slides não estão andando. Não sei o que aconteceu com eles. Deixa eu ver. Não são eles, querida. O Stanley já me ensinou. Agora eu só passo coisa no Zoom em PDF, porque no Zoom trava. Eu não sei te falar por quê. Eu tô no meio da aula, começa a travar, eu começo a dar uma pingada aqui, assim, ó, tipo... Jesus, aí é difícil. Mas muito bem. A inteligência emocional tem esse conceito, né, Voltei, eu estava mutada. Tá, eu ia falar, você fechou, tá. Isso. Pronto. Aí fala assim, criar motivações para si próprio e persistir no objetivo apesar dos percalços, controlar impulsos e saber aguardar pela satisfação dos seus desejos. Então, tudo isso constituiria a inteligência emocional, que é olhar para o que me motiva, é ser capaz de produzir coisas saudáveis na minha vida, coisas boas que me dão prazer e alegria, persistir no objetivo mesmo com os percalços da vida, controlar aqueles impulsos e conseguir aguardar. Né, não ter aquela alta sensibilidade ao reforço imediato, né, consequência imediata. E aí nós temos 4 pilares, que envolvem competências pessoais e competências sociais. E o que eu vejo e o que eu faço. Então, o que eu vejo enquanto competência pessoal? Autoconhecimento. Eu consigo enxergar isso em mim. Eu consigo perceber quanto eu me conheço ou não e como eu posso
olhar para isso. E aí eu só contemplo, eu vejo o autoconhecimento. O que eu posso fazer em relação ao pessoal? Autogestão. Gerenciar a mim mesmo. O que eu vejo em relação ao outro? A competência social. A empatia. É como a Jasmine falou. Eu olho para o outro e eu recebo a dor com empatia. E o segredo da empatia é a presença. Quem pede empatia para você, não pede para você resolver o problema. Pede uma escuta ativa, com curiosidade afetiva. É você estar lá, presente, atento na vida do outro, sem julgamentos. Então, às vezes, a gente não precisa resolver o problema de ninguém, mas a gente estar presente, demonstrar a presença, já é uma atitude de empatia poderosa. O próprio Marshall Rosenberg diz que a gente não sabe o poder de uma boa escuta, porque se a gente soubesse, a gente usaria mais. E em relação ao outro, o que eu faço, o que eu posso fazer, é a gestão do relacionamento. E nesses 4 pilares existem competências. Então, no pilar do autoconhecimento, eu tenho a competência do autoconhecimento emocional. Eu sei quais são os meus gatilhos emocionais. O que vai me disparar alegria, tristeza, raiva, medo? O que eu faço? Enquanto competência, eu faço uma gestão das emoções, eu me adapto a situações difíceis, são competências da autogestão. Eu me oriento para a realização, então eu quero crescer, então eu vou caminhar em direção ao meu crescimento, que eu acredito que é o crescimento. E com otimismo, pensar que coisas boas podem acontecer para mim. Que o otimismo ele vai abrir portas, enquanto o pessimismo, a desesperança, você para de agir. Aquilo te faz o carro morrer, como se fosse assim, né? E o seu carro tem potência, é só você reiniciar, mas você morre o carro e aí você fala, meu carro pifou, não vou mais andar. Então, o otimismo, ele fala, não, pera lá, tem mais motor nesse carro aqui, vamos em frente. E eu me conheço, agora eu consigo pensar melhor nas minhas decisões, ter assertividade, certo? Então, eu equilibro a minha demanda e a demanda do outro. Eu falo o que eu preciso falar com honestidade, com autenticidade e autocompaixão, porque eu não mereço ficar quieto e guardar essa dor só para mim, eu posso defender meu direito, mas eu também respeito o direito do outro, sem dar nenhum coice. Eu consigo equilibrar, certo? A autogestão é essa habilidade. Aí, na competência social, eu consigo ter o pilar da empatia, as competências, a empatia e a consciência organizacional. Por quê? Eu penso enquanto espécie. Eu olho para o todo e eu consigo perceber o impacto das minhas ações no outro e dos outros em mim. E aí, no pilar gestão de relacionamentos, eu vejo outras competências. Quanto eu influencio pessoas positivamente ou negativamente, ou em relação a quê? A Laura influencia as pessoas pela calma dela, talvez. E aí, por dentro, às vezes, eu me sinto muito agitada. Mas, por um princípio, eu me tornei vegetariana há algum tempo e, mais ou menos, estou no processo de transição. Mas eu me inspiro muito na Bibi, me inspiro muito na Dayana. Então, faz 3 anos que eu tô tentando, mas ainda tem um peixinho de vez em quando que eu vou largar um dia, vai dar tudo certo. Então, eu me inspiro, a Gabi me influencia positivamente enquanto vegetariana, por uma atitude dela, que eu admiro, e ela nunca me falou, seja vegetariana. Não, mas ela me influencia pelas atitudes dela, pelo modelo. O quanto eu posso ter uma competência de coach mentor, que às vezes as pessoas vão me buscar para pedir orientações, vão buscar para falar, Laura, o que você acha que eu posso fazer nesse sentido? Eu dou supervisão de estágio não, dou supervisão de terapeuta clínica, e que muitas vezes elas chegam para pedir essa orientação. Então, é uma das minhas competências que às vezes eu nem enxergava, mas o outro viu em mim. A gestão de conflitos também é uma gestão dentro da competência da gestão de relacionamentos, e é importantíssima, né? O trabalho em equipe, a liderança inspiracional, que é aquela liderança que deixa um legado, que você olha para a pessoa e se admira. Eu me relaciono de forma satisfatória com os outros à minha volta. Então, são essas os 4 pilares com as competências. Cada uma dessas daria uma aula imensa, né? A gente poderia falar muito sobre isso, mas acho que o cerne da inteligência emocional é a gente conseguir realmente identificar e perceber que eu posso usar as minhas emoções para potencializar a minha vida, né? O meu desenvolvimento, meu desempenho, acolher as minhas dores e usar as minhas forças, as minhas fortalezas para realmente fazer acontecer o meu propósito. Né? Então, acho que a gente olha para essas situações da emoção, por isso que eu quis focar mais no mapa, que eu acho que combina muito com esse curso Moinho, né? Os círculos, as relações, do que essas outras, porque eu acho que a gente também pode olhar para isso, talvez no segundo momento,
um presente que a gente pode oferecer, Bibi, né? Mas acho que o foco é realmente a gente trazer essa primeira reflexão. E muito bem, minha gente, eu passei 2 minutos. Então, a gente vai... Deixa eu parar de compartilhar. Isso, a gente finaliza esse primeiro momento, né, juntos, mas muito grata por essa troca, por essa partilha, de coração, muito obrigada. Me coloco à disposição, vou deixar aqui para vocês, tanto o meu Instagram pessoal, quanto o profissional, muitos corações. O profissional é o Instagram da Escola da Inteligência, tem muita coisa institucional, mas dá para conhecer um pouquinho do trabalho com educação emocional que a gente realiza. Certo? Então, é Laura Borelli, outra Laura Borelli, de Escola da Inteligência. Estou à disposição de vocês, quem quiser mandar um direct, trocar uma ideia, pedir referência. Peraí, que eu acho que você me colocou no privado. Deixa eu colocar aqui pra... Deixa eu ver se eu consigo. Posso pôr, Bibi? Pode deixar, quer ver? Ó, aqui. Ai, obrigada. Pronto, imagina. Isso. Obrigada por avisar. O Zoom tem essas coisas, né? Tem. Mas muito bem, gente. Então, fechamos por aqui, pensando em todas essas competências que a gente pode desenvolver e que a gente está mais perto, porque a gente agora olha... Agora não, né? A gente já está nesse processo de olhar, abraçar, acolher e expressar as nossas emoções. Então, muito obrigada a todos vocês. Muitos beijos. Estamos... Deixa eu te agradecer oficialmente, né? Primeiro, pessoal, queria falar que santo de casa não faz milagre, tá? Não é porque eu sou psicóloga que eu sou bem resolvida, eu tô com a vida ganha, não. E não é porque a gente está estudando sobre emoções que a gente não vai dar umas derrapadas, umas vomitadas, umas cagadas na cabeça, né, gente? Acontece. Exato. Então, é só para orar e vigiar, né? Usar essa informação a nosso favor, mas ter autocompaixão se a gente der uma derrapadinha, que faz parte. Todo mundo no seu tempo, acolhendo a culpa, a vergonha, diminuindo a autocrítica. Tudo isso também são processos que a gente vai construindo. E vai ter hora que a gente vai sair do equilíbrio. Mas estar em equilíbrio não necessariamente é não cair. É você voltar, é conseguir fazer o movimento de volta. Toma um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, e de repente você se percebe ali, ok. Aí depois toma mais um pouquinho e volta. E a gente vai praticando, a gente vai treinando, né? E assim seguimos. Muito bem. Querida, só para te agradecer em nome de todos, que eu tô vendo a carinha, tá todo mundo encantado, apaixonado, porque você é uma sereia da sedução. E além de você seduzir com a sua beleza, você seduz, encanta com a tua competência, né? Com a tua inteligência e com o teu conhecimento. Então é muita virtude numa mulher só. Eu agradeço, Papai do Céu, de você ser quem você é, de existir ao mesmo tempo que você. E não poderia estar mais feliz de você trazer esse bônus maravilhoso para o pessoal, que complementa tão bem e traz informação de um lugar que a gente vai precisar de muito tempo para decantar, porque vai ficar reverberando aqui, né? Então, Laura faz isso, gente. Ela põe a gente para pensar e para sentir ao mesmo tempo. Te amo, lindona. Muito obrigada. Eu também. Eu que agradeço. Em breve eu organizarei o PowerPoint para enviar para vocês com as informações mais detalhadas. Hoje foi mais um disparador, depois eu vou escrever tudo bonitinho no PDF para deixar essa informação registrada para nós, tá bom? Então, maravilha, gente. Muito obrigada, muita gratidão. Amei conhecer vocês. Quero ser amiga de vocês. Ah, sim! A gente também te quer. Somos todos amigos agora. A Paola também amou. Tá todo mundo escrevendo aí, ó. Todo mundo te querendo. Ah, que gostoso. Maravilhosa. Muito bom. Muito obrigada, muito obrigada. É uma honra estar aqui. Obrigada, beijo. Amor. Beijo, gente. Agora sextou. Bom fim de semana. Sextou. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Até. Até mais. Beijo. Licença.